Você conhece a síndrome de Tourette? Aquela condição onde as pessoas têm tiques involuntários, às vezes falas repetitivas ou movimentos fora do comum. Pois é, tem muito mais por trás disso do que você imagina. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tudo ótimo comigo. E vamos para mais um vídeo, dessa vez falando sobre a síndrome de Tourette. Nesse vídeo a gente vai entender o que é essa síndrome, quais são as causas, os sintomas e como conviver com ela de forma mais leve e respeitosa. Hoje em dia, bastante gente conhece a condição por conta de pessoas famosas que a possuem, como a Billie Eilish, por exemplo, ou o Dileira, aqui no Brasil principalmente, né? Mas ainda assim, muita gente desconhece o que de fato é a síndrome, ou suas causas, e tem muita gente que diz até que é tudo mentira, forçação. E embora ela não tenha nada a ver com o autismo propriamente dito, esse canal aqui também serve para falar sobre outras condições, transtornos, síndromes, né? Não precisa ficar focado 100% só nisso. E pode acontecer também de muitas vezes uma pessoa ter as duas condições juntas. Como o caso do Léo Akira, por exemplo, que é um dos mais antigos canais sobre autismo aqui no YouTube, né? Um dos pioneiros aí, que tem as duas condições e faz vídeos falando sobre. Mas enfim, vamos lá. A síndrome de Tourette é um transtorno neurológico que se manifesta principalmente na infância, mas que acompanha a pessoa por toda a vida. E é caracterizado por tiques motores e vocais. Esses tiques são movimentos ou sons repetitivos e involuntários. A pessoa não faz isso porque quer ou para chamar atenção, como muitos dizem. Geralmente esses tiques podem mudar com o tempo e variam de intensidade. Existem dois tipos de tiques, os motores e os vocais. Os tiques motores podem ser simples, como piscar os olhos ou virar a cabeça, ou complexos, como saltar ou tocar em objetos. Já os tiques vocais variam desde pigarros e grunhidos até palavras ou frases repetidas. Em muitos casos, palavrões, o que é chamado de coprolalia. As causas ainda não são totalmente compreendidas, mas a gente sabe que tem um forte componente genético. Também existem alterações em algumas áreas do cérebro, como os gânglios da base que controlam movimentos. E geralmente fatores como estresse e ansiedade podem piorar esses tiques, mas eles não são a causa deles. O diagnóstico da síndrome de Tourette é essencialmente clínico, feita por um neurologista ou psiquiatra especializado, e deve obedecer os seguintes critérios: tiques motores múltiplos e um ou mais tiques vocais devem manifestar-se durante algum tempo, mas não necessariamente ao mesmo tempo. Os tiques devem ocorrer diversas vezes por dia, quase todos os dias, ou durante um período de pelo menos 3 meses consecutivos. E o quadro precisa começar antes dos 18 anos de idade. E de onde vem o nome da síndrome? Bom, assim como a maioria das síndromes que vem com o nome do descobridor, ou pelo menos da primeira pessoa a estudar a fundo, esse não foge à regra. Embora historicamente se considere que o primeiro relato do transtorno tenha sido feito pelo médico francês Jean Itard, em 1825, ao descrever o quadro da Marquesa Dampierre, que apresentava o quadro mais estereotipado, né? Caracterizado pela emissão de palavrões em público. Apesar disso, o nome vem do neurologista Georges Gillet de La Tourette, que aperfeiçoou a descrição da síndrome e deu o nome a ela. A partir do caso da Marquesa e de outros que ele estudou, ele sugeriu, em 1885, que esse quadro clínico constituía uma condição específica, diferente de outros distúrbios neurológicos semelhantes. E como lidar com a síndrome? Bom, cada pessoa com Tourette é única. Alguns não precisam de tratamento. Outros se beneficiam de terapia comportamental, medicamentos ou grupos de apoio. O mais importante é combater o preconceito e entender que o respeito e a empatia fazem toda a diferença. Embora o transtorno não tenha cura, ele pode ser tratado.
Algumas dicas rápidas são: não imite os tiques, até porque isso pode ativar o gatilho para mais tiques. Não julgue, como se a pessoa fizesse isso porque quer. Pergunte para a pessoa como ela prefere lidar com isso, já que cada pessoa em particular tem a síndrome manifestada de um jeito diferente. E procure se informar. Informação é sempre o melhor caminho. Existe um filme sobre a síndrome de Tourette que é uma história real, chamado O Primeiro da Classe, que conta a história de Brad Cohen, um menino com a síndrome que promete se tornar um professor e superar a ignorância e o medo, enquanto luta para que seu sonho se torne realidade. Isso tudo numa época onde o Tourette era muito pouco conhecido. Talvez vocês até já tenham visto uma cena ou outra desse filme aí, né, em cortes no TikTok, ou mesmo rolando o feed dos shorts aqui no YouTube. Mas eu recomendo ele por inteiro. A síndrome de Tourette pode parecer estranha para quem não conhece, mas com informação e empatia a gente quebra preconceitos e constrói um mundo mais acessível. Não esqueça de deixar o like aí, compartilhar o vídeo e comenta aqui embaixo se você já conhecia a Tourette, se conhece alguém que tem. Vamos conversar nos comentários aí. Até o próximo vídeo. Gratidão.